Estamos online. Estamos online. Boa noite, pessoal. Show. Estamos online aqui com a live do CTP, o CREA Também Pensar. Esse ministério que é conduzido por mim, Pedro Henrique Vanderlei Silva, e por Andrew Barbosa, hoje com a presença especialíssima do nosso querido pastor Rodrigo. Dê uma boa noite aí para o pessoal. Primeiro, Andrew, por favor, dê uma boa noite aí. Boa noite, pessoal. O Pedro já me apresentou. Eu lidero isso aqui junto dele. E o pastor, se apresente, por favor. Me apresentar? Boa noite aí, pessoal. Vamos ver o que é que o bicho pega hoje, né? Vamos embora. Hoje estamos com essa técnica diferente aqui. Estamos em 3 pessoas, através do Zoom, transmitido no YouTube. Vai ficar tudo gravado, porque hoje é um tema muito especial. A gente pode ter um delay grande. Participem, comentem, façam perguntas, mas saibam que, assim, hoje não é o momento que todas as dúvidas serão sanadas. Tentaremos fazer com que tudo faça sentido, mas amanhã, às 18 horas, estaremos no Zoom. Queremos a presença de todos vocês para ouvi-los e aí sim sanar todas as dúvidas, todos os questionamentos, todas as discordâncias. Hoje é só a live, é só o levantar a bola para discutir o assunto e amanhã a gente ainda aprofunda no Zoom e ouve todas as suas discordâncias. Mas qualquer coisa, pode falar, tá certo? Alguma consideração introdutória nesse sentido, meus queridos Andrew e Rodrigo? Não, tá de boa. Não, tá tranquilo. Então, hoje, o tema do CTP é quem domina os 7 montes. E aí a gente precisa começar falando o que é isso? De onde vem essa ideia dos 7 montes? O que é 7 montes? Alguém já ouviu falar disso? Não ouviu falar? E aí eu queria pedir para Andrew começar a introduzir. Que conceito é esse? Que ideia é essa, Andrew? O que são os 7 montes? Então, é importante, eu acho que a coisa mais importante para começar falando é que os 7 montes, eles não é uma teoria em si. Como assim? 7 montes, tipo, o termo propriamente dito, é uma forma de se organizar a cultura e a sociedade, entendeu? Se organiza a sociedade em 7 montes, e cada monte é uma área da sociedade, tá? Que são... Tá. Calma, deixa eu descrever os 7 montes. Posso descrever os 7 organiza? montes? Quem organiza? Aí é que tá. Existe como surgiu o conceito? Gente, eu acho que é melhor... Poderia começar... Pode dar uma sugestão? O que é os 7 montes? Justamente, é isso que eu estava dizendo, espero me interromper. É uma forma de se organizar a sociedade em 7 áreas. E que áreas são essas? Artes e entretenimento, negócios e economia, educação, família, governo, mídia e religião, igreja, tá? São 7 áreas da cultura e é uma forma de organizar a sociedade, tá? Bem cru, 7 montes é isso daí. Tá, que mais? mas quem está organizando? Ainda não ficou muito claro para mim o sujeito desse processo. Certo? É uma forma de organizar o mundo, a sociedade em 7 áreas, certo? Quem? Certo. Quem está organizando? Tá. E aí a gente entra na história do conceito, né? De onde é que isso veio. E é o seguinte. Lá, em 1975, no encontro entre Bill Bright e Lauren Cunningham, Bill Bright, ele é um dos fundadores do movimento estudantil da Cruzada Evangelística, que fazia evangelizações em universidades, e aí foi um movimento muito grande nos Estados Unidos. E Lauren Cunningham é o fundador da Jocum. E que é a Jocum? Jocum, o que é? Jovens com a Missão. Jovens com a Missão. Jovens com a Missão. Isso. Jovens com a Missão, uma fundação interdenominacional, uma organização interdenominacional de cristãos extremamente influente, extremamente abrangente. De caráter missionário, né? De caráter missionário. As Cruzadas por Cristo, né?
as Cruzadas Estudantis por Cristo também foram um movimento extremamente abrangente, com milhares e milhares de pessoas envolvidas. Então, a gente está falando de duas pessoas aqui, Bill Bright e Lauren Cunningham, que são pessoas que lideraram movimentos imensos, extremamente influentes. E o que é que aconteceu entre Bill Bright e Lauren Cunningham? Nesse encontro deles, lá em 1975, os dois chegaram com a revelação independente, ou seja, cada um recebeu uma revelação que dizia exatamente essa coisa de que existiam 7 áreas na sociedade e que essas áreas precisavam de cristãos para influenciar. Ou seja, cristãos tinham que chegar em cada monte desse, ou seja, cristãos na mídia, cristãos no governo, e chegar nos altos cargos de influência. Cristãos tinham que influenciar cada área dessa. E aí, nesse encontro, os dois tiveram essa conversa e perceberam que foi uma revelação independente. Deu para entender? Certo. Eles alegam que cada um recebeu uma revelação de Deus e quando eles se encontraram, Deus tinha dado a mesma revelação para os dois. Não é isso? A ideia de que a sociedade, o mundo, se divide em 7 áreas, e aí, repetindo, a área das artes do entretenimento é uma área, a área da economia, outra, a área da educação, a área da família, a área do governo, a área da mídia e a área da religião. Um monte. Na verdade, um monte. A montanha ou mesmo colina, como se às vezes diz. E aí, a ideia deles, aí já vem a primeira pergunta. Qual é o papel do cristão em cada uma dessas áreas? Influenciar ou dominar? Tá, e aí é que a coisa começa a ficar mais complicada. Por quê? Como eu falei... Assim, eu queria fazer só uma pontuação aí, antes da gente avançar. Certo. Qual foi a base bíblica desses 7 montes aí? Olha aí, o pastor já chegando na parte que o chamou. Qual foi a base bíblica para esta revelação? Havia base bíblica para esta revelação, Edu? Alguns dizem que sim, outros dizem que foi na revelação, mas nas pesquisas surge uma passagem que está lá em Apocalipse, que, para ser mais específica, Apocalipse 17:9. Deixa eu abrir aqui para ler. Se vocês estiverem abertos aí, podem ler já. Deixa eu ler. Eu estou lendo aqui Apocalipse 17:9, a partir da nova versão transformadora NVT. Eu só vou ler Apocalipse 17:9. O pastor já está querendo entrar aí na discussão interpretativa, mas isso a gente tinha combinado, pastor, que era dar metade do texto. Não, tudo bem. Tudo bem. Na verdade, é só para... Não vou comentar nada agora, não. Só para, assim, a gente construir essa argumentação, porque veio de onde? 7 montes. Por que 7? Né? De onde é que veio isso? Surgiu da cabeça deles? Apocalipse 17:9. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde a mulher governa e também representam 7 reis. Veja, isso é uma das bases bíblicas. A gente vai discutir algumas outras bases bíblicas e é importante entender, certo? É importante entender que a pesquisa para esse tema ela não é tão fácil assim, certo? Por exemplo, eu estou vendo aqui que Felipe Mateus já está comentando que não foi a mesma revelação. Eles receberam revelações diferentes que falavam da mesma área. Aí a gente tem algo como a descrição da revelação que eles receberam. Tem um vídeo no YouTube do próprio Lauren Cunningham, dizendo, um vídeo curto, gravado em 2007, um áudio ruim, uma qualidade de vídeo péssima, mas tem um vídeo curto dele explicando, e a ideia é basicamente... Eu confesso a você que eu não sei, não ficou claro para mim assim, se foi uma visão, se foi uma voz, o que foi que eles receberam e se eles receberam a mesma visão. Mas o próprio Lauren Cunningham define claramente que ele entende que foi a mesma revelação. Deus queria revelar a mesma coisa tanto para ele quanto para Bill Bright. Essa é a ideia. Certo? E aí, o que mais? Qual é o próximo ponto? A gente tem a ideia de que tem algumas bases bíblicas. Apocalipse 17, Apocalipse 11. E aí,
A pergunta, eu acho que a pergunta para a gente conseguir andar nesse histórico é realmente dominar ou influenciar. Se você quiser caminhar por outro caminho, pode dizer, Andrew. Diga aí. Então, como eu estava dizendo, os 7 montes é essa visão da realidade, né? Tipo, de como se organiza a sociedade. O que a gente faz com os 7 montes é onde a coisa começa a ficar mais sectária, entendeu? Porque não existe, tipo, nas minhas pesquisas eu não vi... Sectária dividida. Tipo, dividida. Tipo, várias pessoas enxergam a atuação do cristão nos 7 montes de uma forma, né? E é interessante perceber que isso tem a ver em como a pessoa encara a escatologia. Ou Que é a seja... escatologia. Explica aí, pastor, o que é escatologia. É a doutrina das últimas coisas. Ou seja, o fim dos tempos. Resumidamente, é isso. É a doutrina, ou seja, o estudo teológico sobre os últimos eventos da humanidade e da revelação divina que influencia a criação. Eu já discordo um pouco do que você está dizendo. Eu concordo, mas deixa eu logo abranger. Eu não acho que esse tema é só sobre escatologia. É só sobre a doutrina das últimas coisas. Eu também acho que não. O tema é sobre quase tudo da vida cristã, certo? Na verdade, esse aspecto que tende a pensar sobre as últimas coisas, porque o texto que ele se baseia não está em Apocalipse. Uhum. Mas eles usam Gênesis. Sim, né? Eles usam Gênesis para embasar essa teoria da dominação. Né? Uhum. Então, eu acho que o tema que a gente está falando aqui tem a ver com praticamente todas as áreas da vida cristã. Tem a ver com a escatologia, mas tem a ver com o mandato cultural em Gênesis, ou seja, como Deus mandou. Tem a ver com o que é que nós temos que fazer com a sociedade. Então, tem a ver com a atuação do cristão na sociedade. E tem a ver com só o tema da espiritualidade, da transcendência. Tem a ver com o que é o mundo espiritual, o que é o transcendente e o que é o sobrenatural. Tem a ver só com tudo isso. É muito claro que nos próximos 45, 44 minutos, para ser mais exatos, a gente não vai conseguir aprofundar em tudo isso. Mas a ideia é a gente trazer o começo da discussão. Isso aí não tem a dúvida, a gente começar a trazer a discussão. Então, volto que ainda não tive a minha... Quer dizer, tive o começo satisfeito, mas qual era o próximo ponto que você queria entrar, então? Sobre a questão de existem ou influenciar. Isso, de que existem, tipo, as duas formas de se interpretar o que a gente tem que fazer. Uns vão dizer que a gente tem que chegar no topo, e a ideia é você vai chegar no topo, ou seja, se eu tenho um monte do governo, eu tenho que ser o presidente, entendeu? Eu tenho que ser o presidente, eu tenho que chegar no topo, porque é no topo que você vai influenciar a cultura. E a ideia é que você influencia a cultura de cima para baixo. Né? Isso, é para que você transforme a cultura numa cultura cristã. De cima para baixo. Você impõe de forma que o seu poder e a sua autoridade, legitimados por Deus, podem fazer com que uma sociedade mude se você estiver num escalão ou na posição de autoridade para fazer isso. E autoridade não somente divina, mas legal, né? É sobre poder. Estamos sobre poder. Você vai chegar no cargo máximo, entendeu? E vai dominar. A palavra é dominar mesmo. Take over, tomar conta, entendeu? Porque de cima para baixo você vai impor a cultura cristã. Existe ainda uma outra forma de lidar que vai falar que então uma forma de organizar a sociedade, você vai estar lá presente, tendo uma vida cristã normal, entendeu? Vivendo sua vida cristã normal e influenciando pelo evangelho, pela vida do dia a dia, pela vida ordinária, entendeu? Vivendo o evangelho de Jesus, sem precisar chegar no topo dos cargos para impor nada, entendeu? É uma coisa mais natural. Então, dentro
das pessoas que defendem e acreditam na teoria, nos 7 montes, existem as pessoas que acreditam que devemos dominar, impor a força, existem as pessoas que acreditam que devemos influenciar. Não é isso? Isso. Dá para a gente dividir dessas duas formas para ficar mais simples. Isso, porque uma coisa que a gente precisa deixar muito claro nessa live é que a gente está tentando muito não ser injusto, certo? Mas a gente pode cometer erros, tá certo? A gente pode cometer erros e a gente está tentando não ser injusto. Porque não é uma pequena quantidade de cristãos que acreditam nisso, etc. Existem grandes denominações, entidades, etc., que acreditam e defendem alguma forma de teoria dos 7 montes. E aí, a gente está tentando trazer um pouco dessa noção, que já estamos acabando sobre o conceito da noção, e a gente está tentando aprofundar. A gente está tentando ver quais são os aspectos bons, ruins, e qual é a hermenêutica disso. Se a hermenêutica faz sentido ou não faz, e é o que vamos fazer no resto da live agora. Vamos começar, então, pensando um pouquinho sobre essa teoria dos 7 montes. Há aspectos positivos, Andrew? Eu creio que sim. Tipo, na forma de organizar a sociedade em 7 montes, ela pressupõe que o cristão tem que ter um engajamento com a cultura, entendeu? Então, já não é uma forma de viver o cristianismo escapista, né? Ela diz, tipo, a ideia de 7 montes diz que a gente tem que estar presente na sociedade, entendeu? Isso é um aspecto positivo em todas as abordagens, tá? E certo. aí... fale. O que é o cristianismo escapista? É um cristianismo que escapa, que foge, que não quer saber, quer que o mundo se exploda, alguns acham, inclusive, que o mundo vai se explodir. Eu quero ir para o céu, né? E eu quero ir para o céu. Então, ele está me dizendo que os 7 montes, eles não alimentam uma teoria escapista da realidade. E isso é um aspecto positivo. Andrew, perguntar aqui, e eu acho que você gosta um pouquinho disso, esse negócio de 7 montes tem alguma coisa a ver com as esferas de soberania do neocalvinismo? Kuyper teve alguma coisa a ver com isso? Essa pergunta é muito boa. Olha só, tem história para contar disso aí. Gente, vê. Conte rápido. Existem várias fontes falando sobre 7 montes, sobre isso tudo, tá? Tem fontes que questionam esse encontro e essa revelação do Bill Bright e do Loren Cunningham, porque ele vai dizer, o cara vai questionar, né? Essa revelação aí parece muito com a forma que o neocalvinismo holandês de Abraham Kuyper enxergava a sociedade. Porque antes desse... O que é neocalvinismo holandês de Abraham Kuyper? Tá. Isso aí cabe outra live, tá? Cabe. Mas explicando muito rápido. Vai responder em 30 segundos. Explicando muito rápido, o Kuyper, ele entendia que a sociedade... E Kuyper é tipo coisa de 100 anos antes do encontro desses dois, né? Que falam dessas áreas e tal. O Kuyper vai dividir a sociedade em esferas de soberania, entendeu? E ele vai entender que cada esfera tem uma determinada autonomia e quem domina sobre todas elas é Deus, entendeu? E não pessoas, tá? Tanto é que em alguns sites o pessoal fala que na mesma época Francis Schaeffer teve a mesma revelação que eles tiveram. Então, tipo... Quem é Francis Schaeffer? Francis Schaeffer é um cara que foi fortemente influenciado pelo movimento neocalvinista holandês, entendeu? Ele teve Ou seja, foi de Deus, né? Pode ser, não sei. Não, agora, sem tentar fugir muito do tema, eu quero aprofundar nessa ideia agora que o pastor Rodrigo trouxe. Como é essa ideia, pastor? Qual o critério que você está usando para determinar que foi de Deus? Sem querer lhe complicar. Assim, Escritura, filho. Escritura, a gente tem que ir para a escritura. Então, se aquilo que eu entendo como... Eu não gosto muito da palavra revelação, mas eu prefiro iluminação. Então, eu não duvido que eles tenham tido algum tipo de iluminação sobre esses aspectos, que tem lado positivo, sim, mas talvez as interpretações textuais e a base bíblica que tenta sustentar isso, como na perspectiva de dominação,
elas não se sustentam biblicamente. A gente vai entrar já já. Termina, então, a relação, Endel, entre neocalvinismo e Sete Montes aí, por favor. Não, a questão basicamente é essa, né? Porque o pessoal questionou, é muito semelhante essa ideia do pessoal lá da Holanda, né? Dos neocalvinistas, que é esse movimento, e com essa ideia de Sete Montes, né? A sociedade dividida em áreas, não sei o que, é muito semelhante para ser tão novo assim. E tanto que o Francis Schaeffer ele teve contato e uma influência no evangelicalismo nos Estados Unidos, entendeu? E como eu já falei, o Francis Schaeffer era um caiperiano, ele ensinava sobre o neocalvinismo, ele falava dessa coisa, sociedade de esferas e tal. Tá? Certo. Eu quero ressaltar, a pergunta que eu fiz para o pastor Rodrigo é para defender meu ponto, de que esse tema tem a ver com tudo, né? A pergunta que eu fiz para o Rodrigo, esse tema tem a ver com como Deus fala, né? Quando a gente conta essa história, a gente começa a pensar sobre como Deus fala com a gente, como Deus age. E é muito claro e muito clássico do evangelicalismo, do cristianismo, essa ideia de que Deus fala através de coincidências, né? Então, se uma pessoa teve uma visão, um sonho, algo do tipo, e a outra pessoa teve o meu mesmo sonho, testificou, né? Como se diz. Então, Deus fala através de coincidências. E aí... Jesuicidência, né? Jesuicidência, é um bom termo também, a velha Jesuicidência. Então, assim, é claro que dá 5.000 CTPs e talvez a gente comece a entrar por esses aspectos nos próximos CTPs. Sobre como Deus fala, como é o mundo espiritual, o que é, o que não é. Mas, para se manter na ideia dos Sete Montes, você falou de um aspecto positivo, né? O engajamento cultural, certo? Querem ressaltar mais algum aspecto positivo ou a gente já pode entrar nos aspectos que consideramos negativos ou perigosos? Eu acho que os aspectos positivos é a leve do outro CTP, né? Mais ou menos. Basicamente. Semana que vem a gente vai continuar a discussão e trazer, digamos assim, um pouco de uma proposta mais ativa para o engajamento cultural do cristão. Essa é a ideia da próxima semana, uma proposta mais ativa sobre o engajamento cultural do cristão. Mas então, já que o pastor Rodrigo está ávido, vamos sim agora falar sobre os aspectos negativos. Eu acho que a gente meio que já entrou em pelo menos dois, né? A ideia de domínio e a ideia de como se utilizar da Bíblia, interpretação bíblica. Então, vamos começar pela ideia de domínio. Pastor Rodrigo, o que é que você quer falar sobre a ideia de domínio que parece vir da teoria dos Sete Montes? Que é bíblico, né? Gênesis 1, 28. Que Deus disse, domine sobre todos os animais, domine sobre todas as coisas, domine sobre todos os montes, domine sobre tudo. Não é isso? Está na Bíblia. Então... E Deuteronômio 28:13 ainda traz assim, é um outro texto que o pessoal gosta de usar muito, Deuteronômio 28:13, que diz assim: se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Então, precisamos dominar as coisas e sermos cabeças e não caudas. Aleluia. Não há nenhum erro. Certo, pastor Rodrigo? Tudo errado. Calma, tem mais ainda, tem mais um. Diga, Na grande comissão não fala em discipular nações? É verdade. Não é? Deixa eu ler. Leia aí. Peraí. Peraí que eu tenho que achar. Se alguém tiver aberto aí, pode ser. Mateus 28, realmente. Né? Marcos 28. Mateus. A gente acabou de descobrir que entra não é a Bíblia. Mas... Foi mal. Mateus 28, 19. Pode ler, se estiver aberto. Então Jesus, todo no 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E aí, pastor Rodrigo? Toda autoridade, pastor. Deus tem um processo de revelação para a humanidade, né? Deus não chegou assim e revelou tudo. Ele foi se revelando. Eu costumo dizer se desvelando,
né? Foi gradativamente se apresentando à humanidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, Gênesis 1, 28, que foi o primeiro texto que fala sobre domínio, diz assim: dominem sobre todas as coisas. A tradução que a gente poderia aplicar para essa dominação, entendendo que a língua hebraica ela é completamente diferente da língua do português. Então, o que a gente entende aí é dominar seria possíveis interpretações, domesticar. Então, o que Deus está dizendo, olha, você tem um conjunto de animais, domestiquem, cuidem deles, alimente-os. Você pode entender e traduzir dominar como construir, construa, cultive esse jardim que vocês estão inseridos. Então, cuidar é desenvolver. Então, se a gente for pensar do ponto de vista semântico e textual, o domínio aí não é se sobrepor, não é impor controle, mas desenvolver, construir. Não dominar de ter todos os controles sobre aquilo ali. Então, algumas vertentes da teologia chamam isso de mandato cultural. Chama isso de que nós, como criaturas, como responsáveis, sendo responsabilizados por Deus pela sua criação, nós precisamos desenvolvê-la. Precisamos cuidar da natureza, por exemplo. Dominar não é você queimar a floresta, é você preservá-la. É você usar, extrair a riqueza que Deus colocou nela sem destruí-la. E aí você domina sobre aquilo ali. Outras tradições teológicas ainda vão falar em mordomia, né? Tipo, nessa mesma abordagem aí. Partindo do pressuposto de que, tipo, toda a criação, tudo isso aqui não é nosso, é tudo de Deus, e a gente está aqui para administrar, né? Para ser mordomo da criação. Ou seja, e eu acho que isso casa muito com essa ideia do mandato cultural também, né? Do cultivar a criação, explorar os potenciais da criação, mas explorar no bom sentido, né? Mas aí, deixa eu fazer quase que um contraponto aqui. Tudo bem. Então, não é sobre dominar de baixo para cima. É sobre... De cima para baixo. De cima para baixo. Desculpa, é que eu fiz até a mãozinha correta, mas errei. Não é sobre dominar de cima para baixo, né? Tudo bem. É sobre cultivar, é sobre cuidar, é sobre ser mordomo. Mas aí a gente tem uma coisa muito nítida, que a ideia é assim, tudo bem, mas o poder existe, né? Hoje eu tô Game of Thrones, eu quero falar de poder, entendeu? Então, assim, o poder, ele existe, não é isso? Sim. E aí, a questão é, não é muito melhor a gente ter um cristão em todas essas, divida como quiser. Vamos dizer, a princípio, que os 7 montes estejam corretos ou errados, não sei. Divida como quiser. Mas existem áreas de influência e de poder na sociedade que determinam os rumos da sociedade. Inclusive, essa é a ideia dos 7 montes. Essa divisão são áreas de influência que determinam os rumos da sociedade. Não é muito melhor a gente ter cristãos nessa área de poder, exercendo toda a autoridade e não deixando surgir coisas absurdas contra a família e os bons valores e os cidadãos de bem? Olha, a gente poderia, inclusive, usar Deuteronômio, né? Que a gente nasceu para ser cabeça e não cauda, para justificar o que você está dizendo. Exatamente. Mas não foi essa a intenção de Deus. Que não surgisse nada que se contrapusesse a ele, ou a sua proposta de humanidade. Quando Deus fala em Deuteronômio 28, na verdade, ele não fala em Deuteronômio 28 apenas. Ele começa, sim, lembrando, né? Deuteronômio, o livro de Deuteronômio significa repetição da lei. Uhum. Então, o que Deus está fazendo, para a gente poder entender qual era a estratégia de Deus e qual era a forma como Deus estava se comunicando com o povo, ele estava repetindo a lei. Moisés estava fazendo discursos repetindo a lei que Deus já tinha dado. E ele começa Deuteronômio no capítulo 4, versículos de 5 a 8,
ele fala o seguinte: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês obedecerem o que eu estou dizendo, se vocês atentarem para os meus mandamentos, e aí ele fala isso no capítulo 4, ele fala isso no capítulo 26, ele fala isso no capítulo 27, e fala isso no finalzinho, no capítulo 28, quando ele diz assim: se vocês fizerem tudo isso, vocês serão cabeça e não cauda. É uma promessa de bênção para Israel. E a gente não precisa conhecer muito da Bíblia para saber que Israel não cumpriu essa promessa. Uhum. Não cumpriu essa obediência. Ele foi levado cativo para a Babilônia, no Reino do Sul, em Judá, e foi cativo da Síria no Reino do Norte. E depois disso, ainda foi expropriado pelos gregos, por Alexandre o Grande, e em seguida por Roma. Então, Israel não foi cabeça em lugar nenhum. Você me lembrou. Israel foi que eu quero dizer uma coisa importante que você me lembrou. Diga aí, pastor. Israel foi oprimido durante toda a sua história. Por quê? Porque eles negaram a obediência ao que Deus tinha dado. É tanto que quando você vai olhar a história dos reis de Israel, Manassés foi o último rei antes do cativeiro babilônico. Sabe o que Manassés fez? Ele permitiu se construir totens de adoração a Baal, que era o deus da morte, que se sacrificavam crianças, bebês a Baal. Veja só, um rei de Israel permitir isso. Então, Israel nunca foi cabeça. A promessa de Deus, para você ter ideia, Israel só voltou a ser Estado, a ser nação, em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Depois que eles foram invadidos pelos assírios, pela Babilônia, por tudo, aí você diz assim: mas Deus nos chamou para ser cabeça. Obedeça a Deus, obedeça os seus mandamentos, seja fiel a Ele, que Ele vai fazer com que a lei da semeadura aconteça na sua vida. Pode ser que aconteça. Isso. Estão falando aqui, enfim, ser obediente. Mas aí você me lembrou de outro tema que essa discussão de hoje levanta, na verdade, né? Que você já falou, de certa forma. É o tema do papel de Israel na história, né? Que é um tema, assim, um pouquinho polêmico. Eu acho que dava, assim, umas coisas de uns 5 meses de CTP, o papel de Israel na história. E só para fazer o meu argumento de como essa discussão de hoje ela é importante e ela tem penetrações em lugares, isso tem a ver com a realidade social que estamos vivendo. Não tenho dúvidas. É por isso que tinha um monte de crente recentemente, alguns meses, antes da pandemia, alguns meses, super empolgado. É por isso que há uma aproximação de setores do poder e setores do governo com Israel. A teologia está aí, está posta, está diante dos nossos olhos. Isso que você está dizendo, Pedro. Diante dos nossos olhos. Então, um segundinho, eu quero, por favor, ouvir. A ideia de qual é o papel de Israel na história, a ideia de como as promessas de Israel se aplicam hoje em dia, enfim, tudo isso está posto e está em discussão. E 7 montes, ou seja, a gente vai aprofundar ainda mais semana que vem, mas a ideia de como o cristão deve se relacionar com a vida pública, ela é o nosso dia a dia. Quer você tenha muito poder diante dos homens ou não, essa discussão está posta. E por que eu faço questão de trazer essa discussão? Por que a gente trouxe essa discussão hoje? Para mim, é para a gente... A Bíblia fala para sermos astutos. É para a gente ter conhecimento das coisas. Esse é todo o motivo do CTP. Para a gente ter conhecimento das coisas e não engolir mosca. Mas você aplicaria mosca também, viu? E não engolir mosca. E não aconteceu um monte de coisa e a gente estava lá aplaudindo, às vezes dando ingresso, sem perceber, sem saber e sem entender quais são as relações que estão acontecendo. Embora eu não estou dizendo que as relações são simples, elas são extremamente complexas. Eu tenho certeza que existem irmãos da fé que estão tentando agradar Jesus, certo? Eu tenho certeza disso. Mas estão acreditando em interpretações, em visões, em maneiras de ser cristão que nós precisamos discutir. Diga aí, pastor Rodrigo. Quando você fala sobre o papel de Israel,
Aí a gente precisa voltar um pouquinho para Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Israel nasce como nação em Abraão. Na verdade, exatamente em Jacó. Mas ela vem da raiz de Abraão. É por isso que a era patriarcal vem dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que se transforma em Israel. E ele nasce como nação em Jacó, certo? Então, Deus começa a lidar com a humanidade a partir de Abraão, de Isaac, de Jacó, apontando para quem? Para Cristo. Todas as promessas, todas as leis do Antigo Testamento, e aí o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio, a opressão grega, romana, culmina aonde? Em Cristo. Quando Cristo vem, ele diz: o reino de Deus chegou. O reino de Deus já também, o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus está entre vós. E aí Paulo diz: olha, a consumação da revelação de Deus foi feita em Jesus Cristo, ou seja, tudo foi consumado nele. A proposta de Israel como um povo, como uma nação, ela se funde no Messias. E aí a igreja é o novo Israel de Deus, ou seja, o novo povo escolhido, a nação santa, que não tem fronteira, que não tem território. Porque o reino de Deus já está estabelecido entre nós. Ainda não plenamente. E aí isso aponta para Apocalipse, que Andrew citou um pouquinho antes, lá em Apocalipse 17, quando João, que a gente precisa entender que João escreve para um povo, escreve para um seu contemporâneo, lá sofrendo a opressão de Roma, do imperador Domiciano na época. E aí o que acontece? João diz: olha, a Babilônia está sobre os 7 montes. Então, veja bem, quem era a Babilônia? Olhando para o passado, olhando para Israel. É a imagem da opressão, é a imagem da escravidão, é a imagem da expropriação. E aí você olha para os 7 montes e diz assim: então faz todo sentido. Só que não. Porque João, quando escreve, se a gente for olhar para a geografia, existem outras cidades cercadas por 7 montes. Constantinopla, Jerusalém, Bruxelas e Roma. São cidades cercadas por 7 montes. Quando João escreve Apocalipse, ele está se referindo a Roma. Ele está se referindo não especificamente a Roma, mas a potestade que estava sobre Roma. Assim como hoje nós temos uma potestade que pode estar oprimindo o povo. Então, os poderes instituídos, eles estão em todo lugar. Quando João fala sobre Roma e fala sobre a Babilônia, ele está dizendo o seguinte: olha, existem poderes, sim, potestades que tentam assumir o lugar de Deus e controlar esferas da nossa vida. E se nós dermos lugar a isso, nós estamos nos tornando igual a adoradores de Baal, fazendo um paralelo com o Antigo Testamento. Então, o papel do cristão, nesse aspecto, você dizer assim: então faz sentido isso? Não, porque ele não está se referindo que nós devemos tomar esses montes. Porque Deus é todo poder, já foi dado para ele. É um poder temporário, finito, que naquele momento era Roma. Hoje, quem são os montes? Quem é a Babilônia? Pode ser o nosso governo, pode ser Estados Unidos, pode ser a Rússia, pode ser a China. Eu quero falar um pouquinho, mas deixa ainda eu falar um pouquinho. Eu quero falar... Eita, ficou sem foco aqui, vai voltar. Quero falar sobre Apocalipse. Esse ponto que o pastor falou é muito importante, né? Que, tipo, na passagem lá de Apocalipse 17, o que ele chama de monte, que o pessoal entende que são esses 7 montes da sociedade, muitos intérpretes já acharam que ele estava falando de Roma, né? Que, tipo, ele está falando de Roma ali.
Mas a imagem de monte, de um contexto do Antigo Testamento, e aí existem outras passagens para falar sobre isso, inclusive Isaías 2:2, né, que fala assim, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será levado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. E ainda outras passagens que trazem essa ideia de monte como poder, entendeu? Tipo, monte significando poder, sabe? Tipo, domínio. Monte significa poder. Tipo, eu vi mais de um comentário essa explicação, né? Tipo, ao invés de significar Roma, porque algumas abordagens de Sete Montes enxergam aquela passagem, né, que está lá em Apocalipse 17, a partir do 9, que ele vai falar que quem está dominando o monte é a besta, né? E que, tipo, se Jesus venceu e a besta está dominando o monte, a gente tem que tomar o monte da besta com o poder que foi dado a nós pelo Espírito e com práticas de batalha espiritual. Entendeu? Teria gente mais poder do que Jesus? Como é? Eu creio que não, pastor. Eu creio que não. Agora, baseado naquele versículo de farão obras maiores que a minha, o pessoal entende que esse tipo de coisa é praticável, entendeu? Baseado nesse versículo, a gente vai dominar o que Jesus não dominou ainda. Fazer obras maiores não é em quê? Em quantidade, em tamanho, em poder. O que seriam essas obras maiores? É a minha pergunta também. Então, eu não entendo que, quando Jesus disse que seriam obras maiores, é que vocês vão ter poder que eu não tive. Uhum. Jesus tinha um papel na história que ele cumpriu. E nós temos um outro papel. Sim. Então, nós temos um outro papel na história. Que não significa dizer que nós vamos completar a obra que Jesus não fez. A obra dele foi consumada. A obra de redenção, a obra de salvação, todo o poder foi dado a ele. Foi o que as últimas palavras de Jesus. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Amém. Então, ele não divide poder. Embora a gente saiba que existem poderes espirituais que influenciam a humanidade. Calma, Pedro. Antes de sair disso, eu ainda quero falar um pouquinho... Eu quero ampliar disso, porque eu acho que vocês sobre esses 7 montes específicas, mas vá. De dominação, entendeu? Isso está ainda num contexto muito específico, escatológico. Como assim? Tipo, que se chama pós-mileniarista. Eita, lá. Ou seja, aí a gente tem que falar um pouquinho do milênio. Isso dá tanta live. Mas rapidinho, só para o povo ficar com esse nome na cabeça e ter medo do nome mesmo. Lá em... Calma. Não precisa ter medo de nada, viu? Tem que ter medo, tem que ter medo. Vai, calma. Correr desse negócio. Vai. Olha só. Explica aí, para a gente organizar depois. A escatologia pós-mileniarista, eles vão falar do milênio, que lendo a passagem de onde sai isso, fala assim, lá em Apocalipse 21, fala assim, vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o acorrentou por 1000 anos. E aí depois ele vai falar que durante esses 1000 anos a Terra prosperou, né? Então, essa escatologia pós-mileniarista entende que a gente está vivendo esse tempo de que o reino está avançando durante essa época que a besta está presa, tá? Então, é baseado nas nossas ações que a gente faz esse avanço do reino. Tipo, o resumo é isso. Deixa eu tentar organizar um pouquinho aqui, certo? Vamos lá. Andrew está falando, pessoal, de uma das formas de interpretar uma das passagens mais polêmicas de Apocalipse. E aí é por isso que eu quero tentar subir, certo? A gente está falando sobre interpretações de Apocalipse e eu quero tentar subir. Eu quero tentar fazer uma geral aqui rápida e a gente pode voltar a pontuar algumas coisas nos 12 minutos finais. Temos 12 minutos para a live terminar. O pessoal está pedindo quase assim, não, dá para fazer mais 1 hora e tal. Até dá, mas a gente vai fazer separado, tá certo? A gente não vai tudo de uma vez, não. A gente vai devagar. Mas o que eu quero dizer, temos 12 minutos, vamos ser rápidos e objetivos. Apocalipse é um dos livros, é o livro mais difícil da Bíblia. Não tenham dúvidas disso, certo? Apocalipse é o livro mais difícil da Bíblia. A Bíblia
A escatologia, Pedro, de uma maneira geral, porque a escatologia não está só em Apocalipse. Certo. A escatologia, a ideia do que vai acontecer no fim dos tempos, né? A ideia do que vem aí para frente é uma das coisas mais difíceis, realmente, da Bíblia. E olhe, eu vou dar uma opinião pessoal, tá certo? A Bíblia fala com você. Deus pode falar com você através da Bíblia. Leia a Bíblia. O que não quer dizer que a Bíblia é lá um livro muito fácil. É só você perceber tudo que a Bíblia já gerou. A verdade para a nossa vida e para a nossa salvação, ela está clara. Mas as aplicações do texto bíblico é o que a gente está discutindo aqui. Entendeu? Existem diversas e diversas interpretações e a gente está literalmente no mais difícil deles. A gente pode falar várias coisas sobre Apocalipse. Eu queria falar algumas poucas ideias de maneira muito clara. Primeiro, eu estava tentando estudar para esse CTP e existe um site maravilhoso. Um site chamado The Bible Project, certo? O projeto da Bíblia. É um site maravilhoso. Eles têm vídeos curtos animados, a gente já postou alguns aqui no CTP, certo? Com muita teologia de forma profunda. E eles também têm podcasts. E se você entender inglês, então ouça os podcasts. Os podcasts do Bible Project são maravilhosos. E no podcast do Bible Project sobre Apocalipse, ele recomenda um livro que eu comecei a ler. É um livro maravilhoso de 2011 chamado Lendo Apocalipse com Responsabilidade. Não tem em português, só tem em inglês. Reading Revelation Responsibly. E essa é a ideia que eu quero trazer, a ideia principal. A gente precisa ser muito responsável na nossa leitura bíblica. A gente precisa entender que a nossa leitura bíblica influencia a nossa vida, influencia a vida das pessoas ao nosso redor. E a gente tem que ter muito cuidado. Deus pode, meu irmão, falar com você, e isso é tema de vários outros CTPs. Mas você não vive um cristianismo individualista. Você não está sozinho. Você está numa comunidade de fé. E a gente precisa viver as questões juntos. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, falou feito pastor agora, viu? Apocalipse, amém. Foi Apocalipse. Apocalipse é um livro que, por si só, no capítulo 1, o anjo diz a João que a revelação deve ser lida para as 7 igrejas. Então, o livro foi escrito para 7 igrejas. Por que tu está querendo resolver ele dentro do teu quarto sozinho? Para começo de conversa. O livro já foi escrito para 7 igrejas. Então, a gente tem que ler Apocalipse em conjunto. E aí, parênteses, eu estou falando agora como psiquiatra. É só a gente conhecer a história da igreja. Eu estou falando sério. Entendeu? É engraçado, mas eu estou falando sério. Já foi feita muita doideira baseada em Apocalipse. Eu não estou brincando. Já foi feita muita coisa que é assustadora. E eu acho, opinião profissional, é sedimento para transtornos mentais, se não for feito do jeito certo. A gente tem que ler Apocalipse do jeito certo. E esse jeito é com muita discussão, com muita tradição e pensando sobre as diversas interpretações possíveis. Minha gente, Lutero achou que Apocalipse não era cânon em um momento da vida dele, certo? E tem uma frase de John Wesley que ele cita nesse livro que eu achei maravilhosa. Essa frase eu queria quase que deixar ela como ideia central. Os meninos vão fazer as conclusões finais e eu vou falar uma coisinha para a gente encerrar. Mas a frase é assim: Apocalipse, de John Wesley. Mudando um pouquinho as palavras, mas a ideia é exatamente essa. Eu não lembro as palavras exatas, mas Apocalipse foi escrito com lágrimas por João. Isso é John Wesley. Por que você acha que você deveria lê-lo diferente? A gente deveria ler Apocalipse com temor, tremor e sofrimento. Entendeu? Por quê? Sofrimento porque Apocalipse revela um monte de coisa que vai acontecer e é ruim? Não necessariamente. Certo? Existem várias maneiras de ler Apocalipse. E a maneira de ler Apocalipse tentando prever o futuro é só uma dessas maneiras que muitos cristãos fazem. E aí a gente precisa fazer 5.000 lives para saber se sequer isso é uma maneira saudável de ler Apocalipse. Certo? Tentando prever o futuro. Eu sempre parto do princípio seguinte, sabe, Pedro? O profeta não é aquele que vê o futuro apenas. O profeta é aquele que vê no presente aquilo que outras pessoas não estão vendo.
Então, o que João viu ali também era algo para o seu presente, para as pessoas, para as 7 igrejas que ele escreveu. Então, existe algo ali que se transporta para os nossos tempos, sim, existe. E a Bíblia toda ela pode ser lida e deve ser lida assim, transportando lições e falas de Deus para a nossa vida e para a nossa história hoje. Apocalipse não é diferente. Agora, é um livro com uma linguagem extremamente simbólica, com muitos símbolos que você precisa de outros recursos para tentar entender. Símbolos que, a princípio, eles estão ligados com todo o resto da Bíblia. Isso. A besta tem um significado por conta de um monte de coisa da Bíblia. A mulher grávida também, Babilônia também. Isso. A serpente. A serpente também. E tudo isso, entendeu? Então, assim, achar... Aí é a questão. É como se existissem várias camadas de interpretação possíveis e não necessariamente... As pessoas elas querem a resposta fácil na ponta da língua do gabarito. Ah! A mulher montada na besta é a Igreja Católica porque o anticristo veio de lá. Né? Então, assim... Veste a roupinha da cor lá, né? Descobri a túnica púrpura, não sei o que lá. Aí, isso é uma maneira, no mínimo... Você já perdeu, eu já perdi as contas de quantos papas foram o anticristo. E a ideia de que, assim, isso é uma maneira, na minha visão, isso é o Bible Project que fala, e ele fala assim, desculpa falar assim, mas eu gosto muito dessa ideia mesmo, desculpa falar assim, mas é uma maneira, no mínimo, extremamente arrogante de ler Apocalipse. Né? Então, assim, a gente é o ponto alto da história que Apocalipse está falando sobre o Papa que viveu 50 anos, entendeu? 2000 anos de igreja não serviu para ninguém. Serviu para ninguém esse negócio. Era uma profecia sobre a gente aqui agora, porque a gente é o ponto alto da história. Meu amigo, quem se acha o ponto alto da história são os americanos. Deixa isso com eles, entendeu? Vamos lidar com a realidade, com o texto bíblico, com muito mais humildade. 5 minutos, considerações finais, Andrew, e eu quero deixar um versículo final. Zoom amanhã, 18 horas, mas diga aí, Andrew, considerações finais. Eu acho que toda essa visão triunfalista, né, de vencer, de vitória, ela tá errada. Porque tudo que eu aprendi até agora, me parece que a gente vai viver a vida cristã e trazer o evangelho de Jesus muito mais sofrendo com ele do que dominando, do que ganhando almas, do que, enfim. Leia lá, segundo aos Coríntios 4, que fala das dores que a gente vai ter com Cristo, de Romanos 8, que fala do gemido que está acontecendo, vai acontecer até Jesus voltar. E assim, parece que até Jesus voltar, tipo, na parousia, a igreja vai vencer perdendo, digamos assim. Então, eu diria que a gente tem que estranhar, não é quando está sofrendo, quando está apanhando de todo mundo, não. A gente tem que estranhar quando está muito bem, quando as coisas estão muito boas, quando está tudo dando certo. Eu acho que dentro do exílio, onde a gente está agora, as coisas não vão ficar muito confortáveis, não. Tá? Ótimas palavras finais. Pastor, palavras finais, pastor. Você tem 2 minutos. Que a bênção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um anglicano raiz! Seja com todo o povo de Deus, com você e com sua família, em nome de Jesus, amém. Além das palavras da liturgia, que é tradição, e por isso é muito importante. Você quer falar alguma outra coisa, pastor? Não, assim, não dá tempo. Não dá tempo, mas assim, foi muito bom. Eu acho que tem muito assunto para se discutir. Amanhã no Zoom, eu acho que dá para explorar um pouco mais essas questões que ficam em aberto. Mas, assim, eu acho que nunca dá para a gente esgotar nada. Sim. A ideia não é esgotar, né? A ideia não é esgotar. Não precisa esgotar. A gente só precisa colocar novas lentes sobre o que a gente está vendo e ouvindo. Para a gente não deixar se influenciar, se contaminar por uma teologia e por uma leitura ruim da Bíblia. Certo. E aí, para terminar, Zoom amanhã, às 18 horas. Pode participar todo mundo. A gente vai organizando o que todo mundo vai falar, vai discutir, vai tentar tirar as dúvidas, tá certo? Eu queria só deixar realmente um texto do Evangelho, certo? Eu sou super a favor de a gente discutir muito profundamente, de a gente discutir teologia, de a gente trazer 50 mil teólogos para a mesa,
entendeu? Mas eu também acredito na profundidade da simplicidade da Escritura. E, para mim, essa ideia de teologia do domínio, a ideia de dominar, realmente, para mim, eu não quero citar um texto prova, ao mesmo tempo que às vezes é impossível, porque eu acho que esse texto encaixa com toda a narrativa bíblica. Mas o texto é Mateus, capítulo 20, certo? A partir do 25. É aquela história onde alguns dos apóstolos queriam sentar-se à direita de Jesus. E aí Jesus depois de dar-lhe um fora, ele diz assim, Mateus 20, 25. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações a dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu acho que o poder, ele existe e ele não deve ser negado. Mas ele não é buscado, ele não deve ser buscado por influência, por domínio, para eu estar lá. O poder, toda a autoridade vem de Deus, ela é uma dádiva de Deus, e se a gente chegar a conquistar algum poder, deve ser através da humildade e do serviço, certo? E que, a partir disso, a gente, diante de Deus, com temor e tremor, diga, Senhor, tu me deste autoridade sobre essas coisas, o que eu faço com isso que não é meu? Que não é meu. Então, eu acho sim, para deixar claro, e a gente vai discutir mais nas próximas semanas, mas a teologia de domínio não é o caminho. A ideia de 7 montes é uma interpretação muito rasa e limitada do que realmente eu quero trazer. Equivocada. Eu não tem fundamento. Isso. Uhum. E que a gente deve aprender a fazer tudo, realmente pela humildade, pelo serviço. Com isso, a gente conversa mais no Zoom, certo? Não quer dizer que quem acredita no 7 montes está totalmente errado e que não ama Jesus. A gente não pode, a gente não sabe, certo? A gente não pode julgar quem ama Jesus ou não. Não é sobre isso. É sobre ser fiel a Ele. Beleza? Amém. Então, amém. E na paz de Cristo, vamos nessa. O pessoal já está chamando aí Pastor Pedro, viu? Então... Será homologado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.